Maurício Baltazar, advogado. E a repercussão que deu, hein, o tal do impeachment, ou suposto impeachment aí, que parece que está bem encaminhado, do ministro Barroso. Parece que aquela fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre ter ajudado a derrotar o bolsonarismo, ela segue repercutindo negativamente nos meios políticos e jurídicos. Para se ter uma ideia, nós vamos nos basear numa entrevista que deu o jurista Ivan Sartori, aqui da nossa cidade. Ele foi mais um a criticar a declaração do magistrado. De acordo com o Sartori, que é desembargador aposentado, já há 38 anos no meio jurídico, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Barroso protagonizou uma situação bem complicada. Segundo ele, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF tem acumulado declarações que não condizem com a postura a ser adotada por membros do Poder Judiciário. Ele vem lançando manifestações que não estão de acordo com o cargo que ele ocupa, foi o que disse o desembargador Sartori. Nesse sentido, lembrou-se que o integrante do Supremo já falou, por exemplo, perdeu mané ao ser abordado por um cidadão em Nova York. Sartori afirmou que Barroso e qualquer outro juiz precisam se manter distante da política. O magistrado tem de se resguardar, é preciso ter certa discrição, foi o que disse. A análise de Sartori é referente à fala do Barroso durante o evento da União Nacional dos Estudantes. Ao marcar presença do evento, na noite de quarta-feira, o ministro afirmou o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo, ou seja, colocou-se como personagem ativo de um processo político. Ivan Sartori reforçou que com esse tipo de declaração de cunho político, o ministro Barroso pode acabar como alvo de um processo de impeachment. Ele reforçou, contudo, que um eventual trâmite para cassar mandato de um ministro do STF é de responsabilidade exclusiva do Senado. Mas ele insiste, a postura de Barroso preocupa e mostra que o Supremo acaba de se mostrar como um superpoder acima de outros órgãos da República. Parte da oposição ao governo Lula começou a se movimentar nesse sentido. Em poucas horas, 38 deputados assinaram o ofício para protocolar pedido de impeachment de Barroso. Doutor Maurício, você que é o advogado atuante na mesa, né? Como é que você vê essa questão aqui? Você concorda com o Sartori ou não? Concordo, ipsis literis. Aliás, para mim, essa declaração que vem à tona, ela é uma reincidência. Quem não lembra, pouco antes das eleições, esse mesmo magistrado, num evento numa universidade nos Estados Unidos, ao ser interpelado por alunos, jornalistas e tal, falando da possibilidade da reeleição eminente do Bolsonaro em desfavor do Lula, ele respondeu da seguinte forma, mais ou menos, que nós não devemos nos desesperarmos. Há esperança, nós podemos vencer. Olha, não assim exatamente com essas palavras, mas foi esse sentido. Ora, ele se colocou como opositor político do então candidato a presidente da República. E agora tem esses dois outros eventos, o do perdeu mané e, por último, essa se declarando de novo como um interessado no desfecho da causa. Dentre as funções do magistrado, existem princípios norteadores do exercício da função. E um deles é o da isenção. O juiz tem que se manter isento e não ter participação direta naquele evento que pode vir se tornar uma discussão judicial, pode se tornar um processo. E de quem é a competência para julgar questões políticas de um país entre candidatos? É o STF. Então, ele não poderia, em hipótese alguma, ter esse tipo de participação, não poderia, em hipótese alguma, demonstrar que ele não é isento. E quando ele se coloca como interessado, ele deixa de ser isento. Então, ele não poderia ter julgado, enfim, a decisão, o voto dele seria suspeito, no mínimo, no meu ponto de vista. Então, ele andou muito mal e é uma reincidência, ele dá sinais de que não vai se corrigir e, no meu ponto de vista, o Senado deveria, sim, impeachá-lo no exercício das funções. Mas sabemos o quanto o Senado é comprometido, né, com problemas de ordem judiciais que são analisados pelo STF, então não sei se realmente ele será julgado, quiçá impedido. Mas a esperança é a última que morre, Santiago.
Ô, Peruzzi, você que é um advogado também, já vou na sequência com você. O doutor Maurício deu a sua declaração e a gente vê que o Barroso realmente é um reincidente, né? 2 ou 3 vezes. Essa aí eu acho que foi a que ele mais assumiu, por mais que ele agora diga, não, mas não foi isso que eu quis dizer, que foi claramente isso, tanto que ele disse, até naquele momento que estava lá como militante em cima do palco. Agora a pergunta. O STF está precisando mostrar para o brasileiro que ele tem competência sim, que ele não é uma magistratura amadora, como a gente anda chamando ultimamente, porque anda se enrolando em questões da própria Constituição, tem tido decisões monocráticas no caso dos ministros do STF. Você acha que esse assunto, se engajando, como está começando a se engajar, e chegue um momento que tenha que tomar uma posição, no caso o Senado, né? Que até o próprio Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, falou que não gostou nada disso. Então ele possivelmente poderia abrir aí esse impeachment do ministro Roberto. Você acha que seria um exemplo do próprio STF para manter a ordem no país? Porque é aquele negócio, se isso acabar em pizza, já é a terceira vez. Vai ficar feio, não fica, para o STF? Pode falar agora, Cruz. Eu gostaria, sinceramente, que o meu colega Baltazar dissesse sim ou não. Baltazar, você é a favor do 5º Constitucional, da indicação aos tribunais, sim ou não? Aí eu vou continuar na resposta. Não. Ok, não. Você pensa como eu. Então, é assim que tem que funcionar. Juiz, promotor, não tem que se meter na política. Para se meter na política, membros do Judiciário e do Ministério Público, eles têm que renunciar ao cargo. Ponto 1. Tá? Agora eu vou responder sobre... Não, primeiro eu vou lembrar o doutor Sartori. O doutor Sartori estava na lista para ser indicado, sim. Talvez por ele não ser terrivelmente evangélico, ele tomou um passa-moleque da família Bolsonaro, ok? Não vamos ficar com churumela aqui, vamos dar nome aos bois, tá? Tem uma estima muito grande pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e seria um grande nome a compor o STF. Indicações, gente, aos tribunais tem que ser só de membros do Poder Judiciário e estamos conversando. Questão Barroso. Barroso, ano 2000, 2006, 2010... Para mim, que o conhecia, era o advogado mais requisitado para fazer as defesas no Supremo Tribunal Federal. Um cara altamente competente, conhece muito de Constituição, conhece muito da lei, é um homem sábio, não poderia ter cometido esse equívoco. Será que foi infeliz? Será que teve maldade? Aí vai caber aos pares entender o que ele fez. Eu não gostei e já puxei a sua orelha. Por favor, Barrosinho, você cometeu um grande equívoco, tá? Mas cabe aos senadores, cabe aos parlamentares, ao deputado federal, coisa que o ex-presidente não fez e estava no projeto, para que nós acabássemos com essas indicações ao tribunal. Não é verdade? Seria um dos maiores avanços a nível da legislação brasileira. Não é desprezando as indicações dos colegas nobres advogados, as indicações dos nobres promotores. Não é. Sim, eu penso que para ocupar tribunais tem que ser juízes. Baltazar sabe muito bem do que eu quero dizer. O indivíduo foi secretário da cidade de Cubatão, virou membro do Tribunal do Trabalho. O outro é advogado da VASP, foi ministro do STJ. Isso tem que acabar. Vai dizer que não vai ter o clientelismo do patrão lá? Eu não sou a favor disso. Por isso que quando teve uma vaga para o seu Bolsonaro e teve uma vaga agora no STF, Baltazar, eu indiquei o nome de Regina Helena Costa. Sabe, uma magistrada isenta que passou em primeiro lugar na Justiça Federal, que é ministra do STJ hoje. Olha que nome brilhante. Tira do STJ, convida ao STF. Você está entendendo? E vamos falar de PT? José Eduardo Cardoso, dá um banho em todo mundo, dá um banho em todo mundo. José Eduardo também não foi convidado pelo Lula agora
para, de repente, indicar aí. Indicou o advogado dele, da sua preferência, como o Bolsonaro fez com os amigos do rei, gente. Os dois advogados dele participam de duas correntes religiosas evangélicas muito fortes no Brasil. Pô, procurem saber quem são os dois. Um é aqui de Santos, Miracatu, Andrezinho, advogado da União, e o outro, ex-magistrado, o André. O outro lá, procurem saber quem é. Então, não tem milagre nisso, sabe? Não tem milagre. Todos estão ali para servir o interesse do rei, gente boa. Ô, Marcelinho, eu gostaria de ouvi-lo, né? Tá faltando seu comentário aí nessa questão do suposto impeachment, ou então o possível impeachment de Luiz Roberto Barroso. Parece que vem engajando esse assunto, né? Como é que você interpreta isso? Você acha que ele vai ser punido, não vai? Já é a terceira vez, né? Olha, depois de tanta riqueza em detalhes dos comentários dos meus pares aqui, eu fico até assim, né? Só posso dizer para o Barroso, se ele estiver ouvindo, né? Nossa excelência, né? Perdeu, mané. Olha só, tá indo no caminho, né? Tá indo, né, Luiz? Tá tudo certo. O que meus pares falaram tá certo. Quem escolhe o juiz, lá, o ministro, tal, não pode depois ser julgado por ele, porque senão qual é a isonomia que você dá nisso aí, né? Não tem nenhuma isonomia. Falando bem abertamente, é um escracho com o Brasil, com os brasileiros, né? É uma vergonha que a gente vê, mas isso está na lei. A gente, como legalista, temos que respeitar, não é mesmo? A lei está lá, a gente tem que respeitar. Em tese, temos que votar bem para que os nossos eleitos que vão para lá escolham, tentem mudar essa legislação, alguma coisa, e tragam algo que seja mais justo, né? Justo. Nós precisamos de justiça, né, na nossa legislação, para que a gente consiga transitar melhor, né, e ver que realmente é o símbolo da justiça. Ele realmente é um símbolo que traz a sensação tranquila de que a justiça existe.